E eu queria dizer primeiramente que o conceito de ocupação para mim é muito caro, porque foi a partir dele que uma evolução pessoal começou. Em 2013 eu fiquei muito sensibilizado pelas manifestações que estavam acontecendo em junho, antes de junho, e comecei a fazer um trabalho que era retratar as pessoas que estavam sofrendo violência nas manifestações nesse contexto. E aí, Jeff, podemos? Pode ser a primeira. E fiquei muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo. E fiz esse trabalho que era retratar as pessoas e contar as histórias delas. Comecei a colecionar essas histórias, essas memórias, refazendo as memórias do presente. A gente estava falando sobre memória agora há pouco. Essa menina, por exemplo, é a Renata da Paz, foi a primeira pessoa que eu fiz. Ela recebeu um tiro de bala de borracha e perdeu um dos olhos. E aí, Juan, pode passar. É um garoto que recebeu um cinzeiro na testa. Eu lembro do casamento da Baratinha. Isso. O casamento da... o casamento da filha do neta do João Barata. Em Copacabana. Copacabana Palace. Estava lá e recebeu um cinzeiro. Jogaram lá de cima do Copacabana Palace e acertou a cabeça dele. Exatamente. E aí também um professor, tem várias histórias, pode passar. Esse é o Fernando, ele morreu numa das manifestações, ele tinha um problema respiratório, ele era um cineasta, e por conta do gás, ele era não, teve um problema respiratório muito sério, ficou internado e morreu. São muitas histórias, né? Tem várias histórias de também agressões físicas policiais e de bala de borracha, pessoas que foram seus direitos extirpados, Nova Fuca, várias pessoas. A Elisa, né? Acho que algumas pessoas conhecem. Elisa Sininho. Elisa Quadros. Isso foi um processo de perseguição muito forte. Então, eu fui fazendo esse trabalho e fui colocando assim, uma primeira ocupação, a ocupação da internet. Eu acho que o conceito também pode ser utilizado em todas as partes, ele pode ser amplificado. Então eu comecei a publicar na internet e a partir daí eu fui entrando em contato com essas pessoas e elas foram entrando em contato comigo. E a minha primeira experiência foi com o Ocupa Lapa. Eu fui para a Praça dos Arcos da Lapa, junto com um grupo que estava organizando essa ocupação, e comecei a colocar esses trabalhos no chão, na rua, e a partir daí eu fui descobrindo para mim mesmo que aquele processo todo que eu vinha passando de reconhecimento artístico não precisava mais passar pela galeria. Não precisava mais ter a legitimidade de museus, de curadores, etc. Eu fui percebendo que eu poderia ser, junto com a minha rede de proteção que eu estava percebendo naquele momento, que eram os meus pares, os meus colegas, fui percebendo que eu poderia ter uma possibilidade, uma potencialidade de liberdade muito maior, no meu caso, na minha arte. E aí, esse, por exemplo, eu já tentei sair uma vez dessa rede, né, que era o Ocupa Lapa, que tinha muita gente ajudando, tinha várias coisas acontecendo. Então, um dia eu fui para a Praça Salvador e coloquei um trabalho lá. Então, isso já me colocou numa situação, eu estava sozinho, estava com minha companheira, mas... e aí eu fui percebendo que eu poderia fazer também sozinho, eu poderia também ter o ímpeto, né, de concluir as coisas. E fui fazendo também, nesse caso, fui fazendo azulejos com frases da Constituição. Várias frases diferentes que eu fui tirando da Constituição, falando sobre os direitos constitucionais que a gente tem. E fui colocando, primeiramente, coloquei na esquina da minha casa. Essa daí é lá em casa, lá perto de casa, em Santa Teresa. Isso. Foi o primeiro azulejo que eu coloquei. Logo que eu coloquei, eu senti que eu tive essas coisas na internet também, né? Coloquei e logo depois já viralizou, assim. Percebi que
essa viralização também foi uma maneira de receber apoio. Receber apoio de pessoas que eu não conhecia, mas que também estavam naquela mesma luta, né? Então isso me deu, obviamente, fôlego para fazer muitos outros azulejos, espalhar pela cidade, em várias situações, em vários locais. Esses são alguns deles, falando sobre vários direitos diferentes. E esse ato de colocar o azulejo, de fazer o cimento, de parar naquele momento, de ter a relação com aquele lugar, foi me mudando também. Eu fui percebendo que a cidade era minha também. Eu também tinha direito a fazer as modificações da cidade, porque só uma institucionalidade tem esse direito, né? E aí fui fazendo outras ações. Essa, por exemplo, eu fui trocando esses sinais proibidos para outras proibições. Proibido fundamentalista. Fui botando no ônibus onde eu ia. Fui colocando nos lugares onde eu estava passando. Proibido transfobia. Proibido transfobia. Proibido homofobia. Ao invés de proibido fumar só, né? Acho que proibido fumar já ficou uma coisa tão comum, né? Proibido coisificar. Proibido coisificar. Exatamente. E aí eu fui me situando na cidade, né? Construindo essa relação, me sentindo mais à vontade na cidade, me sentindo mais pertencente, participante e transformador também. E aí eu também sou professor. A minha escola não foi ocupada porque ela é uma escola de ensino fundamental. Eu dou aula para crianças. Dou aula em duas escolas, uma fundamental e uma infantil e fundamental. E as crianças pequenas, elas também têm a sua voz, elas também, eu acho que elas ocupam de uma outra forma, né, a escola. Não que elas não tenham a autonomia dos adolescentes, mas elas também fazem uma parte muito significativa, né? Muda a vida da gente. E eu queria fazer algum trabalho que tivesse relação com elas. Então, tentei dialogar com essa precariedade que tem na escola, que é a falta de material, e onde elas desenham no caderno com linhas, né? Dificilmente tem um papel em branco, dificilmente tem tinta, tem papel colorido. Então fui retratando os meus alunos com caneta, que é o que se tem, às vezes não tem lápis, e os caderninhos, que são os caderninhos pequenos, simples, mas era uma maneira de alguma maneira, dar uma certa participar da voz que eles tinham comigo e botar para fora. E aí esse trabalho é sobre resistência também. Chama-se Não Cuspa no Prato que Você Come. Então são cenas de resistência civil, várias cenas diversas. Isso aí. Em várias épocas diferentes. Greve dos garis de 2014. Greve dos garis. Exatamente. Greve dos professores. Lá na Cinelândia. Sim. Essa que era estudante, né? Isso, negra, que foi nos Estados Unidos. Que se China. Exatamente. O Guajajara, que ficou na árvore da aldeia Maracanã resistindo. Lembra disso daí? Esses são os vitrais que a gente está falando sobre o capital, né? O capital endeusado. Então, o capital como sinônimo de reverência. Né? Então, eu fiz uma brincadeira aí, usando outros santos, né? Outros vitrais. Esse programado, esse é muito comum. Né? E aí eu estou chegando no final agora. Essa é a Primavera Feminista do Mulheres contra a Comida. Exatamente. E são feitos em vinil, para falar sobre usar uma expressão, né, como música para os ouvidos. Por isso que eu fiz cenas que eu acho muito bonitas,
em vinil. Essa fala da ocupação das escolas. Pode voltar um pouquinho, Zé? Da ocupação das escolas, que começou em 2015. Essa, mais um pouquinho. Da Ocupa Estelita. Quando aconteceu a primeira, quando conseguiu que fosse anulado o leilão pela primeira vez, então eu fiz esse trabalho. Sim, vou explicar rapidamente o que foi o Clube Estelita, que era um caso de Estelita, né, que era um caso histórico, e eles queriam jogar condomínio de luxo, simplesmente assim, roubar um espaço público, né? Bem rapidinho. Talvez... deixa ele terminar e aí você dá só uma palhinha pra... Ótimo, já acabei. Na última imagem, falando dos livros. E ao mesmo tempo eu gosto muito de escrever. E essa relação com a memória e com a ocupação também é ocupar a literatura. A gente ocupa tudo. A internet, a literatura. Então comecei a fazer meus livros sem editora. E depois uma editora apareceu, mas também não poderia fazer sem ela. E ela é maravilhosa. O Renato Rezende me ajuda muito. Mas eu quero dizer só que essa emancipação que veio com o conceito de ocupação é muito importante para mim. E eu sinto muito satisfeito de estar aqui nesse momento falando sobre isso. E também acredito que muita gente que foi modificada por esse conceito e que está modificando a nossa vida. Muito obrigada, Alex. Fantástico.